Palavra da Verdade, devocional de 30 de dezembro. Como devemos orar? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei. Lucas 11, verso 1. Se por um lado a palavra de Deus nos informa que não sabemos naturalmente orar como convém, conforme Romanos 8, 26, por outro, isto não significa que não devamos aprender. Antes, devemos ter no coração a mesma súplica que fizeram os discípulos no texto inicial da nossa meditação: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus mesmo nos deixou instruções sobre a oração. Em Mateus 6, por exemplo, ele fala da atitude com que devemos orar. Exorta-nos contra a piedade hipócrita dos fariseus, que faziam da oração um instrumento de autopromoção. Ele adverte no verso 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Versos 5 e 6. A questão aqui era quanto à piedade expressada nas devoções particulares. O pecado dos fariseus não estava tanto na posição em que oravam ou onde faziam suas orações, mas na intenção do coração. Eles oravam para serem vistos dos homens. Sua oração era um meio de ostentação espiritual. Podemos dizer dessa religiosidade de fachada o mesmo que Paulo falou do misticismo legalista dos hereges em Colossos. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, em Colossenses 2, 23. Mas, no mesmo trecho, Jesus alerta também contra a distorção pagã da oração. Ele nos exorta: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais, diz ele nos versos 7 e 8. Um dos traços da religiosidade pagã é que ela confia não no Deus a quem se ora, mas nas palavras e ritos usados mecanicamente na oração como meios de manipulação do divino. Não é que nosso Senhor não valorize o conteúdo das palavras, pois do contrário ele não instruiria logo no verso seguinte: portanto, vós orareis assim. Aqui, novamente, Jesus tem em mente a intenção. Presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A confiança, portanto, está no falar repetido. Primeiro, somos instruídos a orar em nome de Jesus. Assim disse o Senhor em João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Isto não significa somente usar a expressão em nome de Jesus, seja no meio ou no final da oração, como uma espécie de varinha de condão para garantir resposta positiva. Quando você age em nome de alguém, sabe que só pode fazer aquilo que aquela pessoa o autorizou a fazer. Ora, ninguém concede a credibilidade do seu nome a alguém que vai desonrá-lo agindo sem restrições. Quando alguém confere a mim a autoridade do seu nome, é porque espera que eu haja de acordo com a sua vontade, princípios e expectativas. É assim com Jesus. A promessa que diz, pedireis o que quiserdes, é antecedida por uma frase condicional, como está escrito em João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Portanto, orar em nome de Jesus envolve orar na dependência do seu poder e autoridade, mas também em harmonia com sua vontade revelada e em sujeição ao seu senhorio. É orar com o mesmo espírito com que Jesus orou. Em segundo lugar, somos instruídos a orar com fé. Em Hebreus 11, 6 está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Devemos, entretanto, tomar cuidado para não confundirmos a afirmação de fé com uma tentativa de manipular a Deus. Por exemplo, se eu quero um carro e orar pedindo a Deus e disser: Senhor, eu creio que tu já me deste este carro em nome de Jesus, isto não significa que Deus vai me dar o carro. É preciso saber se é da sua vontade específica nos dar o que pedimos. Nem tudo o que pedimos será bom para nós. Assim, Deus pode nos responder de 3 formas:
sim, não e espera. E acredite, o não de Deus nos traz mais benefício do que o sim do nosso coração. Não devemos cair na tentação de fazer das nossas orações uma lista de pedidos egoístas a Deus, como se Ele tivesse o dever de nos dar só porque pedimos com fé. Devemos, portanto, nos aproximar dele crendo que, se aquilo que pedimos é segundo a sua vontade, ele nos dará o que estamos pedindo, conforme 1 de João 5,14. É neste contexto que devemos entender a fé. Assim, devemos crer que, quando estamos orando, Deus está nos ouvindo e vai responder nossa oração, dando-nos muito além do que pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3:20. Em terceiro lugar, somos instruídos a orar com humildade, pois a Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, em Tiago 4:6. E em Isaías 66, versos 1 e 2, está escrito: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Portanto, não devemos determinar nada a Deus. Ele não é nosso empregado, mas nosso Senhor e Pai. Em quarto lugar, somos instruídos a orar em todo o tempo. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17. E em Efésios 6,18, somos ensinados de que vestimos a armadura de Deus com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É claro que devemos separar um tempo específico para orar a Deus todos os dias, mas no correr do dia, podemos a qualquer momento falar com Deus, onde quer que estejamos e o que quer que estejamos fazendo. Devemos cultivar essa comunhão constante com Deus, lembrando-nos de que Ele está conosco em todo o tempo, porque Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Em quinto lugar, somos instruídos a orar com perseverança. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, diz a Escritura aos crentes em Colossenses 4:2. A palavra perseverar traduz uma palavra grega que significa literalmente atracar-se, como um navio ao cais. Traz também a ideia de esforço intenso, pressupondo uma oposição. Assim, a palavra de Deus nos estimula a não desistir de orar, mas persistir, apegando-nos a uma vida intensa de oração, não importam os obstáculos. Em sexto e último lugar, somos instruídos também a orar com ações de graças. Já mencionamos Colossenses 4:2. Igualmente, entre as atitudes que expressam a plenitude do Espírito na vida da Igreja, está o dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios 5:20. Além disso, somos exortados em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo quando somos perturbados pela ansiedade, vamos a Deus em oração, mas nossas petições devem ser acompanhadas de ações de graças, conforme Filipenses 4, verso 6. Alguém já disse certa vez que temos mais a agradecer do que a pedir a Deus. De fato, orar não é apresentar uma lista de pedidos a Deus como se ele fosse um balconista de mercearia. Antes, importa também reconhecer o que Deus já nos deu e ser gratos em todas as circunstâncias. Não perca tempo. Use esse poderoso meio de graça, crente, para seu crescimento e para abençoar seus irmãos em Cristo e as outras pessoas. Faça da oração um hábito tanto quanto o comer. Separe o melhor tempo todos os dias para estar a sós com Deus e derramar perante Ele o seu coração. Você certamente experimentará a delícia da comunhão com Deus e crescerá na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Um servo de Deus certa vez desafiou: vocês a viram pintada em cartazes que adornam as paredes das nossas salas da escola dominical. Vocês a viram pintada em plaquetas de metal, leram-na na Bíblia, ouviram-na do púlpito, tantas vezes. Mas vocês creem nisto? Vocês realmente, honestamente acreditam que a oração muda as coisas? Vocês já deixaram a oração mudar alguma coisa para vocês? Suas atitudes, suas circunstâncias, seus obstáculos, seus temores? Sim, a oração, enquanto meio usado por Deus, pode ser um instrumento para mudar as coisas. Embora ela não mude a vontade de Deus, ela muda o nosso coração. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.